Formação, subsídios inovadores para aprendizagem significativa. Módulo 3, unidade 2, Jornal em Foco, protagonismo e autoria. Olá pessoal, sou a professora multiplicadora Elaine e nesta unidade do módulo 3 nós iremos trabalhar especificamente com a elaboração de jornais. O jornal é uma ferramenta de comunicação. Uma ferramenta de comunicação é um meio, uma forma de transmitir uma informação, pensamento, ideia, opinião. Sendo assim, nós agora vamos elaborar um jornal offline. Esse jornal pode ser produzido, pode ser confeccionado em softwares, em aplicativos, né? Nós vamos trabalhar no editor de texto. No Windows, nós vamos trabalhar com o Word e aqueles que têm o sistema operacional Linux, vamos trabalhar com o Writer. Primeiramente, então, nós vamos abrir o documento de texto, né? E vamos aqui inserir as formas. Para que o nosso texto, né, para que a gente, ao inserir os textos, as manchetes, imagens, estes não fiquem desconfigurados. Então, nós vamos dar um layout para o nosso jornal. Então, nós vamos inserir forma, seleciono aqui a forma, selecionar o retângulo. Venho aqui no documento, clico, seguro e arrasto. Observem que a forma é inserida com uma cor de fundo, né, e cor da borda. Essas cores eu posso alterar, né? Porque até por conta da impressão do documento, pode gastar muita tinta, pode ficar escuro, né? E também não tem a característica do jornal, né? Então nós vamos aqui com a forma selecionada, nós vamos lá na opção sem preenchimento. No campo preenchimento da forma, opção sem preenchimento. A cor da borda você pode deixar azul ou selecionar uma outra cor. Depois você pode alterar também a espessura, né? Vem aqui no campo espessura e seleciona uma das opções apresentadas. Agora, pessoal, para eu não ter que fazer novamente essa seleção de cor, de espessura, eu apenas copio e colo. Seleciono, Ctrl C, clico fora da forma, Ctrl V, venho aqui nessa bolinha verde, seguro e giro, e depois eu arrasto com as 4 setinhas. Eu vou arrastando aqui para baixo para eu poder organizar a estrutura desse jornal. Feito isso, agora eu venho aqui no final, clico novamente na margem se eu perdi a seleção e arrasto. Agora eu vou selecionar a forma e copiar novamente, copiar e colar. Ctrl C, dou um clique fora, Ctrl V, com as 4 setinhas eu arrasto a forma. Então observe que passou um pouquinho da margem, aí eu venho aqui, diminuo na outra e ajusto aqui no documento. Agora nós iremos inserir o título para o nosso jornal. Como nós estamos abordando a questão da ciência para a redução da desigualdade, o nosso jornal aqui, como exemplo para vocês, vai ter esse tema. Vamos utilizar o Word Art, escolho uma das opções apresentadas na galeria, vai abrir essa caixinha de texto, automaticamente eu já posso digitar direto o nome do jornal. Observe que ficou um pouquinho grande, né? Eu posso vir aqui e diminuir o tamanho dessa fonte. Vamos colocar um 26. Aí eu arrasto a caixa para dentro da forma. Vou fazer os ajustes aqui dentro, para o texto ficar bem disposto, né? Aqui, ó, em ferramentas do desenho, eu posso alterar a cor da fonte, caso eu não goste daquela escolhida. Eu escolhi um tipo de fonte, né? Um tipo de Word Art. E aqui nesse íconezinho da cor da fonte, eu altero
essa cor. Aí se eu quiser um contorno de linha diferente, uma outra cor pro contorno também, tá? Aqui se eu quiser uma sombra, aí você pode ir trabalhando com as cores até que fique do seu agrado. Vamos supor que eu não gostei da cor que eu coloquei aqui, eu posso voltar lá no desfazer. Vou deixar o vermelho. Esse vermelho ele vai ficar só no caso se eu tiver uma impressão colorida, né? Caso eu não tenha, aí a gente vai ter que trabalhar com a cor preta mesmo, né? Nós vamos colocar aqui a data, né, do jornal. Então a gente vai inserir uma caixa de texto, inserir formas. Aqui dentro tem a caixa de texto. Eu venho aqui, insiro a caixa e digito. Observem que o espaço que eu fiz a caixinha ficou pequeno, eu posso vir aqui e arrastar. E ainda posso formatar, colocar um tamanho menor aqui dessa fonte. Posso ajustar. A caixa de texto, ela vai ficar com a borda preta. Mas como eu quero que o meu texto fique bem em cima da borda laranja, eu vou clicar sobre a caixinha. Venho aqui em ferramentas do desenho, formatar. No campo contorno da forma, eu vou tirar o contorno. E no campo preenchimento da forma, eu também posso deixar sem preenchimento. Clico e coloco sem preenchimento. Agora é o momento de inserirmos a imagem, né? No meu caso, eu quero que o meu jornal tenha aqui logo na capa uma imagem. Então eu vou fazer uma pesquisa, né? Ou previamente eu já realizei essa pesquisa dessa imagem, já está salva no meu computador. Vou aqui buscar por uma imagem que representa essa pesquisa. No caso eu quero essa imagem aqui. Aí eu vou lá com o botão direito, salvar imagem como. Escolho o local para eu salvar. Volto para o documento. Clico com o cursor, vou lá no menu inserir imagem. Eu salvei essa imagem na área de trabalho, então agora eu vou fazer a busca por ela aqui. Selecionei, clico no menu inserir. A imagem foi inserida no documento. Agora eu preciso ajustá-la, né? Reduzir esse tamanho. Pessoal, quando a gente for trabalhar com imagem, sempre é interessante você reduzir pelas diagonais, para que a imagem não fique esticada, tá? Então, venho aqui, ajusto o tamanho. Outra coisa importante é você trabalhar com a quebra automática da imagem, tá? Aqui no Word, com ela selecionada, já vai abrir a ferramenta de imagem. Aí eu vim aqui em quebra automática de texto e coloco em frente ao texto ou próximo, tá? Para que eu possa movê-la para onde eu desejar, tá? No Linux, nós vamos selecionar. Clicando com o botão direito, vai ter a opção dispor, que a gente no Linux a gente trata como figura, né? Dispor, aí eu vou lá e seleciono a opção próximo ou em frente ao texto. Eu ainda posso, se desejar, também trabalhar com a formatação dessa imagem. Eu posso escolher uma borda para ela. Se eu não quiser esse tipo, né, de borda, eu posso pegar uma espessura mais fina. Se eu quiser colocar uma cor nessa borda, tá? Bom, então já formatei a imagem e agora colocá-la aqui no documento. Bom, pessoal, a gente sabe que um jornal, uma das suas principais características é trazer notícias inéditas, trazer aquilo que ainda não foi apresentado em outros meios. Notícias novas, vamos dizer assim, né? Aqui, só para a gente apresentar como é que vamos produzir e organizar esse documento, jornal,
eu vou pegar, fazer uma busca, né, na internet de uma notícia, apenas para a gente colocar aqui no documento para a gente ver como é que vai ficar essa estrutura, tá? Apenas a título de orientação a vocês. Então, eu fiz uma busca na internet sobre a desigualdade. Achei interessante essa notícia aqui, então eu vou colocar uma manchete, né? Então, eu venho aqui copiar, vou lá no documento, vou inserir agora uma caixa de texto, inserir formas, caixa de texto, vou vir aqui e vou colar aquele texto copiado anteriormente. Observem que a fonte veio, né, do tamanho conforme está lá naquela página. E eu vou aqui selecionar e alterar o tamanho desse texto, né? Vou colocar um tamanho 18 aqui. Eu posso também buscar um outro tipo de fonte. Seleciono. Aqui agora eu vou ajustar o tamanho dessa caixa. Vou pegar também mais algumas informações sobre essa notícia, né? Vou inserir uma nova caixa de texto. Essa fonte aqui pode ter um tamanho bem menor, então eu vou aqui realizar a formatação. Uma coisa interessante, pessoal, é que essa caixa aqui eu posso também ocultar o contorno da forma, tá? Primeiro, eu vou inserir aqui a manchete, né? Vou ajustando a caixa para inserir o texto. E aí depois eu realizo essa formatação. Então eu vou colocar aqui uma chamadinha para notícia, para manchete. Volto aqui, Ctrl V. Essa caixa aqui eu posso colocar uma corzinha se eu achar necessário, para ficar destacado. Se eu fiz esse jornal offline e vou publicá-lo em algum lugar, ou se não, eu posso deixar só com a borda mesmo. Faço os ajustes aqui no texto. Aqui parece que a gente tem uma fonte diferente que não alterou. Eu vou realizar as formatações. Essa daqui vai ter um tamanho menor do que esta aqui. Agora eu vou trabalhar com o contorno dessa caixa de texto. Vou tirar a opção do contorno. Vou deixar aqui sem contorno. Se você quiser também, você pode deixar com contorno até para diferenciar uma notícia da outra. Agora então, nós vamos inserir mais uma notícia, uma manchete aqui para o nosso jornal. Então, primeiramente, vamos inserir a caixa de texto. Aqui, nós podemos inserir já o título da matéria, né? Como eu disse para vocês, só uma forma da gente mostrar aqui, a gente está copiando um texto da internet já, só para poder mostrar para vocês como é que faz essa organização aqui do jornal. Agora nós vamos falar um pouquinho de esporte. Aqui, com o texto selecionado, nós vamos reduzir o tamanho da fonte. A gente pode utilizar a mesma fonte da manchete anterior, né? Então eu venho aqui, seleciono o pincel de formatação e faço os ajustes aqui, centralizo ou deixo justificado mesmo. Essa fonte ainda está grande, posso diminuir. E aí eu vou ajustar a caixa de texto. Supor que aqui eu vou colocar uma borda, né? A caixa já está selecionada. Preenchimento da forma. Vou deixar automático. Preenchimento não, contorno, né? Contorno da forma. Posso também alterar a espessura. Agora eu vou inserir uma nova caixa de texto para colocar o restante da matéria. Volto lá e copio. Aqui colo a notícia. Da mesma forma, eu vou copiar a formatação da caixinha de cima e vou formatar aqui. Aqui eu posso ajustar, Arial 11, então vamos lá. Aí, pessoal, assim, essa formatação
Você já tem que deixar um padrão, geralmente, na hora de, por exemplo, se você for produzir um jornal com a tua turma, né? Já deixa um padrão, assim, de documento, para que eles apenas vão inserindo os textos. Essa organização de formatação você pode pedir num roteiro à parte, também para que eles tenham essa clareza, né? Quanto às fontes, quanto à cor também. Já tenham tudo, assim, previamente o que eles precisam fazer, tá? Aqui ainda eu gostaria de inserir uma imagem. Inseriu a imagem, clica sobre ela, vai lá em quebra automática, coloca em frente ao texto e aí a gente pode ir ajustando aqui o tamanho. Vou mover ela aqui para perto da reportagem. Aqui eu posso subir um pouquinho, mas aí eu preciso diminuir. Esses ajustes a gente tem que ir fazendo, tá? Pronto. Agora, aqui do lado, eu ainda posso inserir mais manchetes, mais notícias. Então vamos lá fazer mais uma busca aqui. Nós buscamos sobre esporte. Agora vamos pegar essa matéria aqui que fala sobre as desigualdades das tarefas do lar. Volto no documento, insiro uma caixa de texto, colo texto. Agora vamos realizar as formatações. Aqui está tamanho 18, nós vamos centralizar. Aqui ainda ajusto a largura da caixa. Posso fazer a mesma formatação da anterior. Seleciono a caixa de texto, contorno da forma. Vou lá em espessura, seleciono a espessura desejada. Agora nós vamos inserir aí uma imagem. Vou salvar essa imagem aqui no computador. Aí eu volto no documento, inserir imagem. É um processo que se repete. Primeira coisa, quando eu insiro a imagem, seleciono, vou em quebra automática, coloco em frente ao texto. Reduzo o tamanho. Se eu quiser aumentar mais um pouquinho, se eu quiser que ela fique ocupando todo o espaço aqui da caixa, da forma que eu coloquei aqui na página. Se eu quiser colocar uma borda na imagem também. Agora eu venho e insiro o restante do texto, né? Inserir. Caixa, formas, caixa de texto. Aqui eu posso deixar uma fonte menor um pouco. Ajusto a caixa. Posso tirar o contorno dessa caixa também. Dessa forma, né? Se eu quiser deixar negrito, quero deixar a mesma fonte. Aqui eu posso deixar a fonte porque vai ser um texto corrido logo abaixo, né? A reportagem da matéria. Aí eu venho aqui para copiar o restante. Volto no documento, insiro uma nova caixa de texto e colo. Realizo as formatações. E faço isso para copiar a formatação, né? Para que as caixas tenham o mesmo tamanho de fonte, o mesmo alinhamento. Copio a formatação. Eu ainda vou inserir aqui o autor dessa matéria, né? Vou colocar aqui em cima. E faço a formatação aqui. A gente pode pegar o mesmo tamanho de fonte, ele foi 8,
Então a gente pode colocar 8 aqui também. Copiar a formatação. Sobe um pouquinho na caixa. E aqui está pronta a primeira página do nosso jornal. Para poder fazer outras páginas, né, já deixar previamente, se você quer assim um jornal, por exemplo, de 3, 4 páginas, você já organiza essas caixas, né, na outra página do documento, já deixa as formas tudo certinho, para que na hora os alunos apenas insiram as caixas de texto. Então, finalizando, a gente pode salvar as alterações realizadas, porque o documento foi salvo anteriormente, lá no início eu mostrei, né? Mas aqui vamos salvar novamente. Jornal offline, underline e o meu nome aqui, só para a gente poder ter essa identificação. Uma coisa importante também é a gente salvar o documento, ele está salvo no formato Word, aí você vai salvar no Linux, você vai salvar no formato. Você pode salvar aquela compatibilidade, né, de documento do Word, ou você pode salvar no formato do editor de texto mesmo. Mas interessante, assim, se você for compartilhar com outras pessoas, né, importante também é você salvar em PDF. Em PDF ele é um documento que não sofre alterações, se você precisar abrir em outro computador ele não vai desconfigurar, tá? E uma coisa que eu falei no início é quanto às caixinhas de texto. Inserimos as caixas de texto para adicionar os textos. Eu posso colocar aqui sem essas bordas, né? Clico na primeira caixa, vou lá em formatar desenho e deixo sem contorno. Olha só como é que vai ficar, né? Aí aqui nessa segunda reportagem também, manchete, vem aqui, coloco sem contorno. Aí as caixinhas de texto aqui em cima, elas não vão ficar aparecendo aqui. As dos títulos das reportagens, elas podem até ficar, se você desejar, já que a gente formatou, né? Mas se você também preferir, pode deixar sem. E aí, vamos agora mostrar para vocês como é que se salva em PDF, né? Arquivo. Aí eu vou na opção salvar como. Aqui em tipo de documento, eu vou selecionar PDF. O nome eu posso deixar o mesmo, né? Porque ele vai salvar 2 arquivos de formatos diferentes. Seleciono o lugar onde eu vou salvar. Aqui no caso eu vou salvar na área de trabalho. E clico em salvar. Importante é, quantas páginas você quiser que tenha o seu jornal, você já deixa essa estrutura das caixas, das formas prontinhas apenas para o texto ser inserido. Observem agora como é que ficou o documento em PDF. Ok, pessoal? Então aqui nós encerramos essa videoaula sobre a produção do jornal offline. É um recurso simples, mas que usando a criatividade a gente consegue produzir um jornal bem interessante com os nossos alunos. Jornal, uma forma da gente estar divulgando também ações que são desenvolvidas na escola, projetos, novidades, coisas que acontecem. De repente você vai produzir um jornal com a sua turma, eles podem também colocar charges, podem colocar mensagens, criar classificados, todos esses elementos que compõem um jornal. Então até mais e obrigada.